Muita paz, estamos transmitindo agora para vários locais. Hoje a palestra é dirigida diretamente com o carinho de sempre para o Recanto da Paz, né? Já galgou, na minha concepção, a força de recanto, né? Ao invés de lar, né? É muito mais ampla, segundo diz Paulo em uma de suas cartas. Fico muito feliz de voltar aqui, rever pessoas queridas, né? Roseli estava há pouco aí também, conversamos há pouco antes, enfim, Nádia, como sempre, Cristina está aí também, né? Bom, e tantos outros que não vão nos assistir aí através de gravações, né? Eu estou transmitindo e gravando, depois eu mando para vocês aí distribuírem, como eu faço para o pessoal do interior. Bom, a temática é derivada de várias palestras que eu já fiz, né? Então eu escolhi aproximadamente aí em torno de 9 temas que estão pululando, né? Ou seja, estão sendo discutidos sempre, né? Com temáticas diferentes, mas seguindo o mesmo caminho. Na verdade, nós precisaríamos talvez de um mês, né? Para debater com maior tranquilidade, talvez, algo como se esclarecendo dúvidas sobre a espiritualidade. Eu quis colocar a espiritualidade, não o espiritismo, né, para que abrangesse dois caminhos: os verdadeiros espíritas, né, bem descrito no Evangelho segundo o Espiritismo, em O Evangelho segundo o Espírito, e a espiritualidade, que é aquela que nos move, quer queiramos, quer não. Afinal, nós que estamos no plano carnal, né? Só estamos falando, compreendendo, vendo, aceitando a doutrina, porque existe um ser inteligente que nos guia, às vezes para caminhos tortuosos, como diz letra de música, outras vezes para arrependimento, outras vezes para felicidade, e aí nós vamos tocando a nossa escolha, ou o nosso conjunto de escolhas. Bom, agora, o que é que se mais tem discutido em relação à essência dessas dúvidas que pairam sobre o espiritismo? Bom, a mais importante delas, ou talvez a segunda mais importante, é saber se você efetivamente, né? Muita gente começa uma indagação nesse sentido, perguntando se você efetivamente é espírita. A questão não é ser espírita. A questão é saber se você reconhece que existe espírito. E se você reconhece que existe espírito, ainda que de forma desconfiada, como Tomé, não é? Que teve que tocar nas chagas de Cristo para tê-lo reencarnado, né? Naquela época, com uma nomenclatura diferente, não é? Enfim, ressuscitado, né? Redivivo, qualquer nome que fosse. Mas na verdade não se trata de você saber disso, é saber se você reconhece que há seres inteligentes que não estão mais na carne. Essa é a primeira pergunta. Existem efetivamente espíritos? Ou não? Ou são apenas o que, como a parapsicologia, em alguns casos, efetivamente, né? Hoje nós já temos na Inglaterra as escolas, né? A escola de St. Nicholas, ela tem uma disciplina, não sei se vocês devem saber disso, claro, os estudiosos também. Ela já tem uma disciplina sobre paranormalidade e já existe teses de demonstração de que efetivamente existe algo além do que muita gente se propõe, né? Que é o que são os espíritos. Se assim não fosse, né, há 157 anos atrás, não se perguntaria aos espíritos, né, aos espíritos, seres inteligentes encarnados, se os espíritos, pergunta de Kardec a São Luís, se os espíritos efetivamente, eles influenciavam a nossa vida. E a resposta foi absolutamente certeira. Qual seja, mais do que imaginais. Só essa resposta, não é? Das 1119 perguntas que estão no Evangelho, juntando com o Livro dos Espíritos, já ensejariam a qualquer pessoa como nós
a dúvida. Porque na verdade nós estamos vivendo um momento em que há uma certa dúvida. Eu aqui quero estabelecer, e quem quiser anotar seria interessante, eu estou olhando para cima, não é por nada, é que eu estou ajeitando aqui o ar-condicionado que está muito quente, onde eu estou. Então veja só, existe um filme, eu não estou fazendo propaganda de provedor nenhum, mas esse filme eu assisti essa semana, é uma série, tem 6 ou 7, 9, 10 ou 10 episódios, mais ou menos por aí. Chama-se, o título está em espanhol, mas ele é um filme absolutamente em português, né? Não há dublagem, não há nada. O nome do filme é Os Enviados, na verdade são Los Enviados. Os Enviados. É uma síntese breve que interpreta muito bem a existência dos espíritos. Esse é só um deles. Isso se passa na Igreja Católica, onde 2 padres vão investigar a paranormalidade de 3 freiras que são cegas, né? Não vou dar todo o cast do filme, né? Porque senão perde a graça. E uma delas, né, tinha visões e conseguiu decifrar o desaparecimento de uma moça há 20 anos e declarar literalmente, isso está registrado, literalmente onde ela estava vivendo. E essa moça terminou reencontrando os pais naquela cidade. E aí passa uma série de afinidades, né? É como aquela história do Vaticano de mandar os padres para exorcizar os irmãos que estão possuídos pelo demônio, coisa parecida. Então, é você que responde a pergunta, não sou eu que... Eu apenas a faço. Quem nunca sentiu no ambiente, por exemplo, e isso é praxe, né? Quem faz mesa mediúnica, né, reconhece isso com facilidade, entendeu? Ou seja, quem às vezes num momento, no quarto, sozinho ou coisa parecida, sente aquele arrepio no braço, né? Às vezes dá um clarão de ver alguém, né? Às vezes pensa tanto numa pessoa, né, que com ela sonha, e é tão nítida a fotografia que aquele filme passa diante de nós, que não dá para você dizer que não existe alguma coisa diferente, né? Pensar que ao se despojar desse vaso carnal utilizado apenas para que nós possamos melhorar os nossos erros, os nossos tropeços, as nossas incongruências, na verdade nada mais é do que já acreditar que existe algo diferente. Observe vocês, quando numa mesa cirúrgica ou coisa parecida, se diz o coração parou, tudo bem, ótimo, vamos reanimar. Mas se disser o coração parou e o cérebro parou, aqueles pontinhos, morte cerebral, desencarne. Aí vem a experiência de quase morte. Tem um livro interessante, que é do irmão X, né? Que ele diz, voltei, estão lembrados? Pelo Chico, né? É uma experiência de quase morte. Declararam, tem um filme chamado Escapei pela Vida. Aí a médica atesta a morte de uma paciente, né? E ela, daqui a pouco ela volta, aí todo mundo não entende o que foi, né? Tá no Netflix também. Ela disse, porque atestaram minha morte? Não, eu estava escutando vocês aqui, inclusive teve um acidente aí na porta, e morreu uma pessoa falando tal, eu conversei com ela, agora eu voltei, e ela está lá. Os médicos foram lá e constataram que existia um acidente, que tinha uma pessoa morta, cujo nome era aquele. Então, na verdade, não tem como a gente negar mais, entendeu? Não tem como negar. Eu costumo dizer o seguinte, que hoje em algumas religiões, né, nós temos um diferencial do ser espírita porque nós somos cobrados demais, né? Talvez porque a gente fosse algumas coisas. Mas vocês já perceberam que quase todo mundo, em alguns locais, eu já vi isso em televisão, às vezes acompanho, uma expressão utilizada no espiritismo, qual é? Você fala com você, tá aí, alguém, como se fez a prece agora, por exemplo, abrindo porta, né? Amor e confiança uns aos outros, né? O que é que se diz? Assim seja.
Eu estive numa missa num determinado momento, num culto, né? Foi mais ou menos um mês que eu me afastei, né, do meu pai. Ele faleceu, né, completou um mês há pouco agora. E o próprio pastor, no final e ele não sabia que eu tinha uma mediunidade nem nada, ele fez uma preleção. Ao término dela disse assim seja, e ao término do culto a mesma coisa, assim seja. Ou seja, sendo mais direto, não há como a gente negar. Eu sei que todos nós que estamos aqui, nós sabemos que existem espíritos. Em determinado momento, a gente às vezes até pode questionar. Muito boa noite a todos que nos estão assistindo, um abraço fraterno, também agradecido em nome do Recanto do Lar, que transmite e faz essa cortesia para que nós possamos trabalhar esse tema, que é tão longínquo quanto o acreditar em espírito. Mas uma certa vez, vai uma historinha, né? Todo mundo gosta de uma historinha. E uma pessoa, eu fiz uma palestra, ela, no final da palestra, chegou perto de mim para dizer que tinha tirado algumas dúvidas, mas muito sutilmente ela disse: o senhor vai me desculpar. Eu disse: pois não há por que desculpar, não é? Ela disse: não, mas é porque é o seguinte, o senhor tem certeza que existe espíritos? Aí eu fui mais sincero ainda, né? Disse: basta a senhora morrer. Quando a senhora morrer, não é? A senhora vai encontrar uma casa espírita para dar passividade, vai ver os seus, né? Alguns dos seus podem até vê-la, outros nem sentir, e a senhora vai perceber que existe, não é? Entendeu? É como dizer: a senhora acredita na morte, não é? Não, eu acredito na imortalidade da alma, é diferente. Ah, mas eu não acredito não. Morra, não é? É uma coisa simples. A gente pensa, você pode até pensar que a gente está com chacota, né, ou coisa parecida, mas é algo impossível. Outra coisa, Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Lutero, né, Jesus de Nazaré, o Príncipe da Paz, e tantos outros, né, que povoaram a terra, que estão aqui. Emmanuel, né, Padre Antônio Vieira, que era o mentor de Chico Xavier, né, com o nome de Emmanuel, né. Tantas criaturas que estiveram no mundo estão aí, não é? Essas criaturas que hoje sentam no piano com 4 anos, 3 anos e tocam verdadeiras operetas, não é por acaso. Como é que o céu pode produzir alguma coisa que aquela pessoa não tem capacidade de fazer? Tem um menino nos Estados Unidos que ele tem 1 ano e 7 meses, ele toca Bach e Beethoven, que ninguém acredita. Ele quase não alcança as teclas. De onde vem isso? Que inteligência é essa? Quer dizer, aplicaram nessa pessoa o quê? Boa noite, Wagner, meu amigo. Aplicaram nessa pessoa algum tipo de produto na hora da concepção? Ou existe efetivamente um ser inteligente que integra um corpo físico, né? Enfim, Wagner, fecha o áudio, por favor, irmão. Enfim. Bom, então, via de regra, o que é que nos acontece? Essa é a pergunta que causa dúvida, porque nós não estamos preparados. Eu aconselho sempre o seguinte, meus amigos, leiam. Por exemplo, existe um livro do Aruto Dutra, tem alguns outros autores, né, que falam, né, que é um livro muito interessante, que eu já li esse livro e estou voltando a estudá-lo, porque eu pretendo fazer algumas palestras sobre ele. São as cartas de Paulo, né? Desde os Efésios até os Romanos, né? São 14 cartas divididas, dá mais ou menos umas 80, né? 80 respostas e avisos, né? As famosas epístolas de Paulo. Então o que acontece nesse caso? Numa delas, na carta aos Efésios, né, ele fala exatamente sobre a espiritualidade. Ele diz mais ou menos assim: não duvideis de que dentro naquela era armadura, né? Hoje a gente chama um corpo físico, né? Dentro da armadura que vos perpetuam o tempo e supostamente vos defende da morte, existe um ser inteligente que fala por você, fala por ti, mesmo quando estás sob as ordens de um imperador tirano.
Perceberam? Naquela época, há mais de 2024 anos, porque o Espiritismo monta muito antes disso. O Cristo veio apenas sedimentar. O Espiritismo, ele já monta na época de Moisés, que numa interpretação errônea e que os religiosos, não interessam quais, né, vão morrer também, vão comparecer na mesa espírita. Diz, se eu soubesse, não é? Deveria ter tido um pouco mais de tempo, né? Pesquisar mais, né? Enfim. Desde essa época, efetivamente, Moisés já dizia ao povo, e aí esses religiosos fazem isso, né? Dizendo que o Espiritismo não existe porque na lei mosaica, no Velho Testamento, porque o Novo Testamento são a concepção de Cristo, né? Escrita por os 4 apóstolos, né? Marcos, Lucas, João e Pedro. Então o que acontece na verdade? Ele já dizia, não invocais os mortos. Por quê? Porque naquela época estava se banalizando, né? Está todo mundo invocando, era sacerdotisa, era fulano de tal, etc. E Moisés queria entregar ao povo o quê? A terra prometida. E quantas pessoas já morreram? Ele não conseguiu chegar, né? Chegar, literalmente falando, aquela terra em que existiria tudo em abundância, coisa parecida. Aquilo foi um ato que Jesus, né, Isaac, os profetas, atribuíram a Moisés para que ele tirasse o povo da ignorância. E a partir daí surgiu toda a história que nós já sabemos, né? A escolha dos apóstolos, etc, etc. Então, se você acha que não existe espírito, não é? Então faça o evangelho no lar. Faça o evangelho no lar. Algumas pessoas não creem muito em alguns detalhes. Aliás, o espiritismo é combatido. Agora não, agora nós estamos num patamar até mais alto. Já somos mais de 10 milhões, né, de pessoas no Brasil, não é? E no mundo em torno de, acho que uns 80 milhões mais ou menos, não é? Existe comunidade na Europa que efetivamente são todos são protestantes, mas já existe uma casinha ali que os protestantes, quando estão em aperreio, vão lá se comunicar com um e com o outro, com um e com o outro, com um e com o outro. Então, se por exemplo, para que eu ir numa casa espírita se eu não confio que há espíritos, para encontrar o que lá? Uma pessoa que nada contra a religião que alguns estabelecem, por exemplo, alguém que joga cartas, né? São adivinhões, né? Adivinhos, sei lá, né? Porque todo mundo diz, médium vidente, ó, junta duas expressões do mundo espírita, percebeu? Fulano de tal lê carta, né? Arruma casamento e salva não sei de quê, e não sei o que mais lá. Aí você bate na porta, tem uma piada, né? Você bate na porta, aí lá dentro pergunta, quem é? O cara, você não é vidente, médico, você devia saber quem está aqui na porta, né? E me dizer meu nome, o que é que eu fiz, não é? Chico Xavier, por exemplo, tem uma história muito interessante que comprova isso. Olha, eu estou no primeiro tema ainda, né? Eu espero que dê tempo de falar tudo, mas possivelmente, bom, eu já estou juntando uma coisa que eu sei que o tempo urge, né? Enfim, mas todos nós deveríamos ter mais curiosidade sobre isso. E Chico fazia o atendimento, né? De 5 horas da tarde, 4 horas da tarde, e até o quê? Virava a madrugada, né? 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, né? Enquanto tivesse uma pessoa para ser atendido, ele estava lá tomando seu cafezinho e atendia, né? E se brincar, ainda tinha tempo de brincar com o Pretinho, que era o cachorro dele, né? Que desencarnou quando ele estava vivo. Pois bem, chegou um senhor, disse, olha, Chico, o meu filho faleceu e eu queria conversar com ele. Queria que você escrevesse uma carta para ele. Aí o Chico, muito educadamente, disse, eu infelizmente não posso fazer isso, porque o telefone, foi aí que a primeira vez que surgiu essa expressão, o telefone toca de lá para cá, não é daqui para lá. Não, aí ele, o senhor, né, de posse, tirou do paletó um talão de cheque e disse, o senhor não está entendendo,
Eu quero saber quanto é que o senhor quer, que eu quero falar com o meu filho, que eu não aguento mais. Aí o Chico respondeu, disse: agora o senhor é que não está entendendo. Agora o senhor devia parar. O senhor já perdeu um filho num acidente por isso, isso, isso e isso. E esse outro filho, o senhor devia parar de processar o motorista do caminhão, porque quem foi o culpado foi seu filho. Ele guardou o talão de cheque e ó, foi embora. Como é que o homem daquele saberia dessa história? Hein? Não é? Nós vivemos sendo arrodeados dia após dia por pessoas que nos protegem, por pessoas que nos ajudam, mas também nós vivemos ladeados ao nosso entorno de irmãos que nos testam a paciência e a permanência nesse plano espiritual. Alguns de nós não conseguem suportar e cometem o maior dos pecados que se pode existir, independentemente da religiosidade, ou suicídio. Eu gostaria que todos que pudessem, não é, independente de ser espírito ou não, desse uma pequena leitura. Agora começasse e terminasse no Memórias de um Suicida, né? Para a gente saber o que é isso. É claro que eu conheço muito religioso que disse: eu li, mas não entendi muito. A gente sabe que aquela pessoa entendeu, né? Porque Memórias de Suicida, de Ivano Pereira de Amaral, é uma descrição de um suicida, Camilo Castelo Branco, que vai para o umbral, né? Alguns companheiros não conseguem acompanhá-lo, e ele comprova que não há morte. Achando ele, né? E ele se revolta, porque como um escritor de renome ou coisa parecida, que matou a mulher e se enforcou, ele ia ser recebido nas trombetas do céu, né? Os cavalos alados, com São Pedro e tantas outras posses que não existem lá. E na verdade não foi recebido, né? Contrário, né? Só pôde sair de lá a mesma coisa do nosso querido amigo André Luiz, né? André Luiz, né? Achando que por ser médico poderia pensar. Então a resposta não pode ser outra. Existe, influenciam em nossa vida para o bem ou para o mal, dependendo de como nós estamos aceitando essa recepção. E aí vem aquela história. Então, se existe espírito, existe alguém que pode servir de intermediário. A pergunta que se vem é essa, e que muita gente não consegue entender: a mediunidade. Não é nem um médio, é mediunidade. Porque, ao contrário do que muita gente fala, nós somos espíritos encarnados, mas muitos de nós, já começa a se comprovar, nós não temos a capacidade da mediunidade como se pensava antigamente. Todos são médios. Você não pode atribuir, entendeu, a beleza a tudo que você vê. Tem gente que acha o vermelho uma cor bonita, outro acha o amarelo, né? É como discutir gosto. Os outros, né? A mediunidade aflorada, né? É outro detalhe. Eu posso ser espírita e não ter nenhum dom de mediunidade, como vidência, psicografia, psicofonia, criptofonia. Eu não posso ter nenhuma dessas. Mas eu posso ter energias que ajudam o quê? Aqueles que desenvolveram ou que vieram com essa prova, porque ser médio hoje é dificílimo. Primeiro que não existe mais aquela história, eu mesmo quando escuto, tudo é uma questão de ler, de ver. Nós temos a internet aí com coisas maravilhosas, né, que a gente pode ver, e também coisas que não servem para absolutamente nada, né? Enfim. Quando você, por exemplo, procura saber como se acontece o intercâmbio entre o desencarnado e o médio, é algo belíssimo, né? Vida em Dois Mundos, de Chico, explica isso.
O livro dos médios. Kardec escreveu o livro dos médios para mostrar como ocorre a inter-relação entre médio e desencarnado. E antigamente digo, no começo dizia, fulano incorpora. Ora, a própria física dizia, não se pode colocar dois corpos no mesmo local. Não há incorporação, há transmissão de pensamento. O comunicante usa o cérebro do médium e ele reproduz. Por isso que a voz muda. Por exemplo, o nosso querido Divaldo, né, que possa se recuperar rapidamente, né, da mazela que o aflige, né, que é o CA, mas vai dar tudo certo, na espiritualidade sabe o que é que está fazendo, enfim. Ele sempre disse isso. Não há. Quando ele incorpora, no modo de dizer, quando ele fala, ou Dr. Bezerra de Menezes, nas palestras, fala com ele, você vê que o trejeito muda, não é? Aquilo são energias. A voz muda de entonação para dar veracidade que ali está alguém diferente do que está na carne. Não é? Quantas pessoas não sabem uma única palavra em inglês e psicografam uma carta totalmente em inglês? O problema da mediunidade, não é? É quando você passa a se vangloriar desse estado que foi escolhido por você como prova e você acha que efetivamente aquela prova ela lhe deve lhe dar lucratividade. Veja o caso de João de Deus, né? Começou muito bem, né? Hoje está preso, fez o que fez, né? Um homem que operava com o Dr. Fritz, não é? Um homem que colocava mais de 10 mil, 15 pessoas, só perdeu. Tem um filme, né, também feito pelo Dalton Mello, que chama-se O Predestinado, que é a vida de Zé Arigó, né? Um homem que foi preso 2 vezes por curandeirismo, quando na verdade, e quando foi para a cadeia foi pior ainda, né? Ele comprovou a existência da imortalidade da alma. Ele com uma faquinha operou os presos todos que tinha lá, né? Como se diz, né? De uma simples hérnia, aqui umbilical, entendeu? Até problemas de escoliose na coluna vertebral e dores lombares, e não saiu uma gota de sangue, não é? E aí disseram, não, como é que o homem desse faz isso, pelo amor de Deus, onde é que está o curandeirismo aí? Se ele enfiasse uma faca, sangrava ou coisa parecida. Então, nós precisamos entender, né, que essas perguntas, elas estão nos livros da codificação. O problema é que nós estamos ficando preguiçosos, né? Ninguém levanta mais da cama para ligar uma televisão, né? Eu não sou tão velho assim, também não sou tão novo, mas eu, quando na casa do meu pai comprou uma televisão, a gente tem que ir lá rodar o canal, né? Hoje é controle remoto para ligar ventilador. Você imagina, né? Ventilador, né? O negócio está tão perto da gente, né? E às vezes nem resolve nada, porque o calor é maior do que... É um ventilador, inclusive para colocar, para rodar, para aumentar, para diminuir, coisa parecida. Ó, de qualquer sorte, tudo na visão de Paulo, né? Quando ele manda a primeira carta para Roma, né? Primeira carta aos romanos, na verdade ele estava mandando a carta era para Nero, né? Porque ele mandava para Roma e ia chegar, né? Tanto que ele foi decapitado em Roma depois de preso, né? Enfim. E ele dizia o seguinte: a doutrina cristã, na primeira carta, né? Que ele dizia que ele era um visionário, que ele era um louco, né? Um homem que passou um tempo no deserto, mal sabia que ele estava o quê? Ele estava se transformando, não é? Não sou eu, uma frase brilhante, não sou eu que mais vive, mas ele, com E maiúsculo, Cristo, que vive em mim, né? Era como o Cristo usava Paulo, né? Deus, em alguma das vezes, dizia que Deus usava Paulo, falava pelas mãos de Paulo. Ele dizia: de tudo que se tem de mais belo no cristianismo está a imortalidade da alma. O que quer dizer? Existe mediunidade,
existem espíritos. Tanto é verdade que os romanos, né, eram os maiores cultuadores do mundo em relação a falar com os mortos, né? Havia incorporações, né? O sacerdote fulano de tal, o chefe não sei de que, a sacerdotisa, o Deus não sei de onde, não sei o que, cultuava, e às vezes estava recebendo informações de irmãos desencarnados pela mediunidade, que ninguém sabia o que era, né? Não, fulano fala com os mortos. Não tinha um nome específico para isso. Então, esses pequenos conceitos é que nos fazem mais próximo da divindade e do Consolador que o Cristo deixou. Vou-me, mas deixar-vos-eis um Consolador. Tem gente hoje que ainda acha que é o terceiro segredo de Fátima. O terceiro segredo de Fátima foi a vinda de Jesus e a doutrina espírita. Eu espero que todos nós possamos, lá onde estivermos, vermos uma única religião, né? Uma única religião que possa transpor o amor, como Cristo disse, afastar o ódio, né? Tirar a dúvida, a inveja, construir em cada um de nós a paz, tirar a aflição de nossos corações. Por isso que eu digo, nós, numa mesa mediúnica, aqueles que participam, aqueles que estão lá mesmo como doutrinador, como médium, coisa parecida, ou como apenas como centralizador de energia, sabe o que eu estou dizendo. É muita gente em sofrimento. E tem gente que vem trazer notícias para nós mesmos, não é? Por que tanta gente está procurando os centros espíritas para um atendimento fraterno? É curiosidade? Eu acho que não. Tem alguma coisa errada aí. É dor, né? Se for curiosidade, não vai receber, porque os espíritos não tem tempo para estar brincando com ninguém, né? Eu vou numa casa espírita porque fulano estava lá. Eu queria saber se o meu time vai ganhar o campeonato. Caso meu amigo, entendeu? Vai falar com o técnico lá, né? Para ele escalar um time melhor. Nós estamos vendo, né? As casas, de um modo geral, devagar, né? Houve uma certa evasão, mas de qualquer maneira o pessoal está indo para quê? Para traduzir ou estabelecer a entrada de um novo momento. E não adianta o Espiritismo é uma das doutrinas, eu já o contemplo como religião, né? Por quê? Ele não tem dogmas, e não há necessidade de dogma. Nós temos o que? Caminhos, né? E nós temos a ciência que prova que existe espíritos bons e maus, né? Nós temos um livro para isso. Nós temos perguntas que foram respondidas por pessoas que já desencarnaram, livro dos espíritos. Nós temos a essência do nascimento, que é a Gênesis. Nós temos a diferença entre céu e inferno, que muita gente que acha que está lá embaixo. E se você morar no Japão, aí acha que está aqui em cima, né? Porque o Japão está embaixo do Brasil. Quer dizer, são passagens desnecessárias. O Espiritismo, eu não me lembro quem foi que disse isso, ou eu li em algum livro, diz o seguinte: a doutrina espírita é a mais paciente de todas, porque é apedrejada, foi apedrejada, tida como canibalística, aproveitadora. Ainda hoje em alguns casos né? Tem gente que não quer nem ouvir o nome disso, né? Mas não aguenta 10 minutos de conversa, né? Se fosse antigamente, ia entrar numa casa espírita com um capuz para ninguém ver, né? Para ser atendido. E assim nós vamos caminhando, ou vai caminhando a humanidade. Bom, aí vem uma pergunta muito interessante, já que nós estamos falando que se ainda não concordamos, eu estou colocando a semente, né? Para frutificar nos corações daqueles que ainda resistem, né? E às vezes resistem
apenas da boca para fora, porque implicitamente reconhece que está vivendo um outro momento, né? Nós temos uma série de pessoas que são espiritualistas. Eu tenho uma dúvida, qual? Não é assim, tem hora que eu acho que existe, tem hora que não. Amigo, leia. Tem gente que decorou a Bíblia toda, excelente, tem muitas passagens interessantes. Mas faça um comparativo. Leia o Torá também. Leia a doutrina budista. E por aí vai. E tantos códigos de conduta que existem, né? Tidos como religiões de um modo geral. Só não deixe se levar os atrativos da esperança. Você vai se curar, fazer isso aqui, barará, 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 barará. Não se deixe levar por isso, né? Porque se você veio para esse plano para cumprir uma prova, ela vai se realizar de qualquer jeito. Você pode ter o que? Uma moratória, um pouquinho mais de tempo, se salvar, coisa, dependendo do que você fez. Mas se tiver que ocorrer, ela vai ocorrer na data em que foi acertada. Porque já se dizia desde sempre, o acertado nem é caro, nem é barato. Então fica uma pergunta interessante. Por que nós, espíritas inclusive, temos medo da morte? Eu estava numa palestra uma vez e o tema era esse, porque nós temos medo da morte. Aí no meio da palestra, um senhor disse, no meio, não, já um pouco já bem adiantado, né? Ele disse, o senhor me permite? Eu digo, lógico, isso aqui na verdade está com o nome de palestra porque a gente, né, convencionou a ser um pouco diferente, né? Mas na verdade isso é uma conversa, né? Eu gosto muito também de vir aqui porque nós, os queridos irmãos aqui do Recanto, né? Do Recanto lá, onde repousa a paz e os nossos corações são mais aliviados, né? Das aflições da vida, eu já disse isso outras vezes, nos dá o direito de tirar dúvidas. Foi por isso que eu escolhi esse tema hoje. Quando os alunos me chamou, eu falei, vou colocar um tema que a gente possa tirar mais dúvidas, para a gente possa criar mais dúvidas, né? Porque quanto mais dúvida, melhor. Entendeu? Eu estava escutando uma frase de um determinado colega. Na verdade ele estava traduzindo o que um outro disse, né? Então ele, como era em inglês, ele traduziu. Ele disse o seguinte: só se proíbe alguma coisa porque ela é possível de ocorrer, né? Menino, você não vai colocar o dedo aqui na tomada, você vai levar um choque, porque é possível que a criança coloque o dedo ali e tome o choque, entendeu? Então a proibição é essa. Nós precisamos o quê? Aprender a saber que aquilo não pode, isso não pode, mas também chega um momento que nós devemos escolher aquilo que o nosso coração sente, aquilo que o nosso coração necessita, não é? E as dúvidas vão ocorrer sempre. Não existe uma única religião no mundo, até os ateus têm dúvida. Coisa que no mundo hoje, né, só existe em torno de 5%. Já chegou a existir mais de 15% no mundo. Se a gente for considerar, né, só a população do Japão, né, daria mais ou menos 600 milhões de pessoas. Mais ou menos, né? O que já é, imagine um mundo, né? 8 bilhões, né, de encarnados, imagine os desencarnados. Se for considerar o que já foi dito, são 24 bilhões de desencarnados querendo tomar o seu lugar, viu? Então faça melhor para voltar rápido, viu? Faça melhor para voltar rápido. E tem gente que ainda não quer voltar, né? Mas vai ter necessidade de voltar. Não tem jeito, né? Sempre há uma necessidade de alguns sobe um pano maior. A pergunta é a seguinte: por que nós temos medo da morte? Aí o colega que nos ouvia disse: eu não tenho medo da morte. Eu disse: mas que coisa boa. Que coisa boa. O senhor pode me dizer por quê? Ele disse: eu não sei. Eu digo: sabe por quê? É porque o senhor já morreu. Porque senão o senhor não estava encarnado.
Porque não é a primeira vez. Aqui, entre nós e tantos que nos escutam aqui, nos veem, nos escutam, né? A gente não sabe. Ninguém disse a gente, olha, está aqui o cartãozinho. Quando você nascer, tem lá, olha, essa é a sua 100ª reencarnação. Não tem. Perderia a graça. Porque se dissesse isso, tinha que fazer o quê? Um currículo, né? É a 100ª reencarnação que você volta, porque você, na verdade, nas últimas 50, você não cumpriu com o acertado. Minha Nossa Senhora, essa é... Eu estou voltando de novo para cumprir. Meu Deus. E quanto tempo eu passei? O tempo espiritual é muito pouco. É rápido demais ser colocado no tempo normal. Pois bem, nós temos medo da morte porque nós nos entendemos que ela não existe. Por isso que a resposta é essa. Quando alguém lhe perguntar, tem certeza que existe espírito ou morte? Morra. Desencarne. A certeza é essa. Você vai nascer, pode até desencarnar no próprio parto, não é? Era uma prova para a mãe ou uma prova para a criança. Pode viver 100 anos, mas vai desencarnar. Espero que quando você possa desencarnar, tenha contribuído para ajudar as pessoas. Porque no próprio Evangelho segundo o Espiritismo existe uma passagem, eu já falei, inclusive eu fiz palestra sobre esse tema aqui, o homem de bem. O homem de bem, se não me engano, foi esse ano ainda, eu acho, não sei se foi abril, alguma coisa assim, não me recordo a data. Eu fiz palestra aqui. O homem de bem é aqueles que se despoja, não é? Emmanuel, certa vez, conversando com o Chico se dizendo cansado, ele disse: se você quiser, a gente antecipa a sua desencarnação. Eu disse: não, eu já me comprometi com vocês. Não, mas não tem problema, entendeu? Nós podemos trazer um outro Chico. Se você se dá por cansado, não tem problema. Quando você tiver melhores condições, você volta. Chico nunca mais falou em cansaço. Nunca mais. Nunca. E olha que Chico foi Chico, né? Com todas as negativas, já está praticamente comprovado, pelo menos pelos irmãos que estão vindo, né? Que Chico Xavier foi nada mais, nada menos do que aquele rapaz chamado Hipólito Rivail, Allan Kardec. Observe se não é, né? A feição é diferente, mas o lidar com o amor, não é? É a mesma coisa. Chico não precisava ler livros, né, para entender a doutrina, né? Ele já os tinha, não é? Já os tinha com facilidade. Então, essas perguntas povoam o mundo hoje. O mundo. Filmes como esse, né, Os Enviados a que me referi, que foram feitos na trajetória do Vaticano, demonstram que o Vaticano pratica a mediunidade, porque a mediunidade pode não ser todos os bispos, né, arcebispo, coisa parecida, que sejam médios, mas uma grande parte tem, entre 10 pessoas, possivelmente 6, 7, sabe-se lá, né, pode ser até os 10, tem algum tipo de mediunidade, não é? Qualquer que seja ela. Então essas indagações, elas devem ser, por cada um de nós, sempre colocadas à prova. Apareceu um livro assim, vou ler, vou questionar, né? Ou então por você mesmo escrever, dizer, será que eu estou no local certo, eu acredito mesmo, né? Por exemplo, tem gente que não entende o que é a teoria da causa e efeito. E aí vem com aquela resposta que eu sempre falo nas minhas palestras: mas por que comigo? Eu já fiz essa pergunta várias vezes, né? Porque todos nós
nos revoltamos com alguma coisa. Até os espíritas. Eu ainda hoje choro pela passagem do meu pai. Não é? Pelo desencarne. Não há que não chore. Eu estou na carne. Aí vai vir alguém e vai dizer o seguinte: disse, você não é espírita? Você não disse que não tem morte? Porque está chorando? Eu disse, amigo, eu sei que é onde ele estiver, entendeu? Ele está sendo preparado, está sendo cuidado, né? Ninguém sai 100%, ninguém é Bezerra de Menezes, né? Nem Chico Xavier, nem Emmanuel, coisa parecida, nem Madre Teresa de Calcutá, nem Buda, ou, enfim, Mahatma Gandhi. Mas a saudade do corpo, de tocar, isso só em outra encarnação. Fica a imagem. O consolo é, mesmo em lágrima, pedir que os irmãos possam ajudá-lo. Houve um efeito porque existiu uma causa. E já era previsto, né? Já era previsto. A gente não sabe, por exemplo, agora, o nosso querido Divaldo pode desencarnar, né? Pode estar chegando a hora, como alguém já me disse essa semana isso. Não pode? Pode. É um tratamento muito invasivo, né? O que ele vai fazer com 97 anos de idade. Pode acontecer, né? E ele sabe. Porque tem uma mentora que nem todo mundo queria ter, né? Uma mulher que teve 5 reencarnações absolutamente sofridas, né? Desde o ano de Cusa, né? Que morreu na fogueira. E o filho pedia a ela: mãe, rejeite o cristianismo, rejeite o Cristo. Ela só vai morrer, meu filho. Toque fogo, pode tocar fogo, mas eu não tiro uma única palavra quanto à minha fé em Jesus de Nazaré. Era a famosa Santa Inquisição. Eu não sei qual é o pior: a Santa Inquisição, negada pela igreja, ou o Holocausto, negado pelos alemães, né? É fácil encontrar isso. Se ele pudesse trazer os espíritos que lá estão, né? Tem um filme chamado Nasci Outra Vez, que é muito interessante também. Esses filmes estão todos conosco. E tem um filme que faltam poucos minutos, que eu gostaria de deixar também para que vocês pudessem ver. Esse filme é muito interessante. O nome desse filme é Os Outros. Ele dá ou conclui tudo o que eu falei para vocês. Busquem mais entender o verdadeiro sentido da doutrina que vocês estão sempre aqui proclamando, diariamente, invocando, explicando, porque as dúvidas, quando se chega numa casa espírita pela primeira vez, as pessoas ficam assim, ó, com medo até de ficar onde está, né? Alguns já estão até dando uma certa passividade, né, em relação a isso. Então o nome desse filme é Os Outros. Tem também na Netflix, na Disney, no Amazon, etc. Enfim, esse filme é interessantíssimo. Passa-se numa casa em que as pessoas, também não vou contar todo o filme, né? É bom ver, né? O dos que eu já falei aqui. Passa-se numa casa em que os moradores da casa vivem atormentados porque ficam vendo pessoas dentro daquela casa. Mas eles não conseguem sair da casa. E estão lá aquele monte de pessoas, né? E eles com medo, eles são espíritos, e vão para a igreja, entendeu? E encontram um padre, e o padre diz: não, vocês estão delirando, não é bem assim não, aquela casa não tem isso. Não, mas a gente vê todo mundo, e esse pessoal fica passando para lá e para cá, e não fala com a gente. Agora, o final é absolutamente interessantíssimo. É um filme absolutamente espírita, né? Você vê as pessoas, né, e algumas querem falar com as outras, não conseguem, enfim. Não é um filme muito grande, né, é um filme todo de 1h30, mas ele dá todos esses conceitos que eu falei, né? Até porque essas pessoas começam a ver os outros em etapas, né? Foram para uma casa, aí veio um, depois aparece outro, né? Depois aparece outro, aí
Poxa, peraí, ele comprou uma casa mal assombrada, né? O pessoal diz, mal assombrada, vai cair tudo, vamos embora. Mas eles não conseguem sair da casa. E aí está uma parte do mistério que quem puder assistir, né, assiste. Por quê? Porque nós vivemos de experiências. E experiências, o que é que move o mundo? São as perguntas ou a resposta? Você decide. Você está mais curioso em fazer a pergunta ou de saber a resposta? Ou você é daqueles que sabe a resposta e faz a pergunta para testar o interlocutor? Não são as perguntas que movem o mundo. O que move o mundo são as respostas. Uma boa resposta lhe transforma num ser melhor. Uma resposta negativa lhe afunda mais na dor ou no sentimento de não evolutibilidade. Nós viemos para a Terra, para esse plano, vocês que me escutam, para modificar-nos e as nossas famílias. Nós viemos para aprender a ser mais amorosos, a perdoar, a ser menos arrogantes, a ser benevolentes, a indulgentes com as falhas alheias, a se colocar no lugar do outro, a indagar por que alguns não gostam de nós. E o problema fica logo aqui dito. Não é, ou não sou eu, que sinto porque fulano não gosta de mim. É ele. É ele que não gosta de mim. Se fosse eu, aí sim. Então, esse conjunto de aspectos que nós às vezes não temos coragem de enfrentar, não é? É que nos faz diminuir a nossa escala espiritual. Não pense que aqueles que se foram não estão, por vezes, tocando em nossos corações de tudo que é maneira. E nem sempre podem estar aqui conosco como queriam. Nem nós também temos capacidade para encontrá-los sempre. Eu já tenho um certo tempo, né, de doutrina espírita e vim receber notícias de uma avó querida que me acompanha hoje, uma avó e uma tia, depois de mais de 15 anos ou 20 anos. Então é chegado o momento e nós estamos se aproximando de uma data maravilhosa para começar a pensar nisso tudo, que é o Natal do Cristo, não é? A música nos entoa. Então é Natal. E o que você fez? O ano novo o ano velho termina e começa outra vez. Essa é a essência da reencarnação. A lei é essa, segundo Kardec: nascer, viver, morrer, aprender. Essa é a lei. E passa por tudo isso. Não adianta querer negar. Não há mais tempo. Não temos tempo para negar mais nada. Perguntemos. E como diz o Evangelho de Lucas: batei e abri-se-vos-á. Temos todos uma noite de muita paz, agradecido a esse recanto de luz que nos recebe sempre com muito carinho, com muita amizade, a todos aqueles que estiveram conosco aqui, pessoas que eu nem imaginava que estariam aqui, mas parece-me que o tema envolveu a todos. Que a paz, a luz, a esperança, o amor, a fraternidade possam estar no lar de cada um de vocês. Se estão aqui, é porque foram intuídos a estar. Deus abençoe a cada um de nós, com os votos de muita paz. Lembrando, Cristo sempre estará presente onde estiver o bem, onde estiver o amor, onde estiver a paz e onde estiver, sobretudo, a fé. A gratidão é sempre a esse conglomerado de amigos do recanto da paz. Até breve. Muito obrigado.
Obrigada, professor Marcos, como você diz, né? Pelo que aprendemos hoje com você. Excelente reflexão. Parabenizar a facilidade, né? Desse bate-papo, de falar de coisas tão complexas de uma forma tão simples, né? E algumas pessoas estão escrevendo aqui no chat, né? Agradecendo, tá certo? Pela palestra. E agora nós vamos abrir aí para perguntas, para quem quiser complementar, um de cada vez. E o professor Marcos vai ficar à disposição para responder, né? E a gente tem aí mais uns 10 minutinhos. Então, quem quiser falar, pode abrir o microfone e começar a falar, tá bom? Bem, primeiramente eu quero agradecer, né, ao grandioso aí palestrante da noite de hoje, como sempre, né, sempre trazendo esse banquete para nós. E eu gostaria de, assim, só perguntar, na fase assim da curiosidade um pouco do que é que o senhor acha a respeito do Chico Xavier, ou do Divaldo Franco. Pereira Franco. Assim, nessa fase que ele está agora, o senhor explicou aí um pouco, né? Que ele já está numa idade avançada, né? Aí vem a questão dessa prova, né? Que isso para nós é que nenhuma prova que vem e daí ele já vai ter que passar novamente por isso. Aí, o senhor acha que isso aí já vem de vidas passadas ou é que ele tinha que passar nessa reencarnação? Porque eu não estou assim, sabendo direito fazer a pergunta, porque é só para o senhor explicar um pouco. Tá, assim, vamos começar quando ele tinha 40 anos de idade, quando ele teve um infarto, né? Então, até uma situação bastante cômica, né? Porque ele teve um infarto e o médico disse: ó, você só tem um mês de vida, né? Ele já vai com 57 anos, né? E o médico morreu e ele foi para o enterro. Veja como é que a história é. Então ele, repouso absoluto, só tem um mês, no máximo 2 meses, um infarto quase que fulminante, enfim, aquela época, 1940 e não sei quanto, não tinha a tecnologia que tem hoje, né? Não tinha um stent, não tinha nada. Então ele passou o dia repousando, né? Saiu do hospital, foi para lá. E aí Joana de Anjos aparece para ele. Ele disse: vamos, faltam 5 minutos para as 8 horas para começar o trabalho. Ele falou: minha irmã, você não está vendo como eu estou? 95% morto. Ela disse: e eu que estou 100% morto, levanta, bora. Vamos para lá. Vamos trabalhar. E ele foi se arrastando com o Nilson, né? Que estava no plano do espírito, no plano carnal, e foi lá, trabalhou, voltou. Ela disse: ó, demos uma ajuda aí, agora volta a descansar, porque amanhã tem trabalho de novo. Então esse foi o primeiro estágio que ele podia, se não tivesse ajuda espiritual, porque ele recebeu uma moratória. Então ele se saiu muito bem. Tanto que depois ele foi curado pelo indiano, que fez uma cirurgia com o coração dele aberto, sem cortar, né? Isso, na verdade, espiritualmente. O nome desse indiano, para quem quiser pesquisar, chama-se Sai Baba. Sai Baba, né? Famoso, transformava ouro e distribuía para o povo. Ele dizia: o problema não está no ouro, o problema é o que você faz com ele, né? Entendeu? Se você acha que é material. O caso de Divaldo Pereira Franco é o seguinte: é uma coisa que todos nós temos. A gente não sabe, né? A espiritualidade pode dar outra moratória a ele, né? Enfim, a idade dele, de um modo geral, né? Pode contribuir para o câncer de próstata que ele está, não é? Mas ele tem 97 anos de idade, não é? E é muito pesado para uma pessoa, né? É o que a Sorge disse, tanto que a Mansão do Caminho, né, através do Sérgio, que é o presidente, né, ela se encarregou de fazer uma divulgação do estado de saúde dele, que ele vai entrar num tratamento, né? Um tratamento mais leve inicialmente, né? Porque ele se descobriu logo. Então
na verdade é o seguinte, Divaldo Pereira Franco hoje, não é o expoente da doutrina espírita, não é? Ele não vai substituir nunca, que ele, desculpe, né, um Chico Xavier, não vai. Isso é uma opinião minha, não é? São pessoas diferentes, não é? Agora,